Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje eu vou falar sobre aí uma polêmica envolvendo a Maria na Bíblia, e eu vou aproveitar que eu estou aqui em Gênesis e falar sobre Eva também, e falar que Deus, ele não trata com a mulher, Deus trata com o homem, Deus conversa com o homem. Então, nós vamos deixar a Bíblia narrar isso. Aqui em Gênesis 3, quando Adão e Eva caiu, observem, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Veja que aqui desde o princípio, Deus procurou por Adão. Deus não chegou, Eva, Adão e Eva, onde estás? Não, ele disse, Senhor, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Veja, ele procurou por Adão, não por Eva. Aqui em São Lucas 1, verso 26, anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Veja, Deus não conversou com Maria. O próprio Deus mandou um anjo conversar com Maria. Ele conversa diretamente com o homem. Aqui o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, ela estava de salva agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito significa abençoado. Canto religioso que começa por esta palavra, que não está dizendo que ela é santa. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que do teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Por-lhe-ão o nome Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente. Aqui Maria disse: visto que eu não conheço varão, que ela não tinha, ela era virgem, e o anjo respondeu que o Espírito Santo cobriria ela. Então ela ficaria grávida do Espírito Santo, sem relação. Então ali aquela criança no ventre de Maria não foi feito pelas células humanas, e sim diretamente por Deus. E porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, veja aqui o que Maria fala: eis aqui a serva do Senhor. Serva é o quê? Serva é quem serve. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E quando Maria foi visitar Isabel, Isabel clamou assim, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O fruto fruto, o que é o fruto? O fruto é a criança que estava no ventre de Maria, que era o próprio Deus ali. E de onde me provém isto? A mim que venha visitar-me, a mãe do meu Senhor? Isabel disse: a mãe do meu Senhor? Pois eis que chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação. E a criancinha saltou de alegria no ventre, que foi João, no ventre de Isabel. Aí disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, aquela criança que estava no ventre de Maria era Salvador de Maria.
Veja aqui. Aqui foi aquele episódio que Maria estava procurando Jesus e ele estava na sinagoga, aqui em São Lucas 2. E Maria disse: Nós te procuramos. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Que o pai dele aqui era Deus que estava no céu. Deus do céu. Não José. Então não tem como Maria ser mãe de Deus. Como assim mãe de Deus? Para ela ser mãe de Deus, ela teria que ser uma deusa. Ela teria que vir antes. Antes, Deus não tem mãe. Deus é um espírito, sem princípio e sem fim. Isto é uma blasfêmia. Aqui em Lucas 8, aquele episódio, a família de Jesus e foi ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito então lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, nós somos irmãos de Jesus. Nós somos parentes de Jesus Cristo. Nós podemos falar que nós somos irmãos. Isto não é antibíblico. Que Deus é nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. Nós podemos dizer assim. Aqui foi aquela festa que Jesus participou. Aqui há São João. São João 2, verso 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Veja, Jesus não chamou ela de mãe. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que eles disserem. Aí aqui foi aquele episódio que Jesus transformou água em vinho. Se Maria fizesse milagre, ela teria feito aqui, teria transformado a água em vinho e não teria chamado Jesus para fazer. Aqui foi quando Jesus estava na cruz, em São João 19. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, e disse a sua mãe. Veja como Jesus falou com ela. Será que Jesus aqui era um filho mal educado, chamando ela de mulher? Mulher, eis aí o teu filho. Por que Jesus disse isso? José não teve relação com Maria antes de Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, ela concebeu virgem. Depois Maria perdeu a virgindade antes de ter Jesus. Depois ela teve os seus filhos com José. Aí, depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Veja que disse: essa aí é a tua mãe, Por quê? Esse foi de relação sexual entre Maria e José, mas Jesus não foi de relação com José. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em tua casa. Em São João 21, veja como Deus trata com o homem. Veja aqui que Jesus não tratou com Maria. Veja aqui quem ele chamou. Tornou-lhe a dizer a segunda vez a Simão, filho de Jonas: Amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Veja o que Jesus disse para Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Era para Jesus ter chamado Maria e ter dito assim: Maria, apacenta minhas ovelhas. Não. Ele falou para Pedro: Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Então Deus trata com o homem. Aqui é Melquisedeque, que apareceu para Abraão. Abraão deu os dízimos de tudo. Esse Melquisedeque aqui
era Deus que se encarnou e veio conversar com Abraão. Veja aqui, Maria não tinha nem nascido aqui, era o Antigo Testamento. É Hebreus, mas falando do Antigo Testamento, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja, mais uma prova, que ele não tem pai e ele não tem mãe. Aqui era o próprio Deus que se tratou com Abraão, e ele tratou com Abraão. E ele não conversou com Sara, não, ele conversou com Abraão, não com Sara. Isaías 42 é o que está mostrando o que está cumprindo perante os nossos olhos. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tornarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos. Veja que está falando de Jesus. E do cárcere, os que jazem em trevas. Veja aqui, eu sou o Senhor. Este é meu nome. A minha glória, pois, a outrem. Não darei nem o meu louvor às imagens de escultura, que a Nossa Senhora, que a igreja alega, que são as imagens de escultura, que são santos. Veja, Jesus não reparte a glória dele com ninguém. Ele não vai repartir a glória dele com as imagens de escultura. Então não tem como, o Vaticano não consegue segurar mais isso, segurar mais esta mentira. Então isso está vindo à tona. A Bíblia fala que nada ficaria escondido, tudo seria mostrado. Veja quando eles dizem que Maria é redentora, veja que essa escritura aqui, Isaías 44, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E a oração que Jesus ensinou, ele ensinou Pai Nosso, que está no céu. Ele não diz Mãe Nossa que está no céu, diz Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. As pessoas adoram imagens de escultura, como eu já fui católico durante muitos anos, e a gente fazia isso. E João aqui, quando conversou com o anjo, ele queria... E João estava conversando com o anjo aqui, e João, ele queria... João, sou aquele que vê essas coisas, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Ele iria adorar o anjo. Veja o que o anjo disse. Disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Os profetas, conservo, o anjo é servo. O anjo tem mais poder do que nós, mas ele é servo, então ele não aceitou a adoração de João. Aí ele disse aqui, ó, adore a Deus. Não faças tal, porque sou conservo teu, de teus irmãos, e o profeta. Adora a Deus. Veja o que o anjo disse. Adora a Deus. Ele não disse adora a Deus e adora a Maria também. Adora a Deus. Aqui foi aquele episódio de Jesus com a mulher no poço. João 4. E aquela mulher, Jesus disse, não, eu tenho uma água boa. A água que Jesus se referia é a água da palavra. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela pediu para Jesus, prega para mim,
Eu quero dizer, me dá dessa água aí, como Jesus prega para o homem. Veja o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Eu converso com o homem, depois você conversa com seu marido. Eu vou passar a palavra de Deus para o seu marido e depois o seu marido passa para você. A mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Já tivesse 5 e o que agora tendes não é teu marido. Veja, Jesus mandou chamar para que Jesus pudesse passar as escrituras para o marido dela. Então, Deus trata com o homem. Aqui em 1 Coríntios 14, verso 34, está escrito assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e nem ser chamada de santa, nem ser chamada de redentora. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Agora, eles falam que Maria concebeu sem pecado, Maria sem pecado. Isto é uma blasfêmia. Todo ser humano, ele tem pecado. Agora, tem uma mulher que nasceu sem pecado, que foi Eva. Adão e Eva nasceram sem pecado. Antes de terem se envolvido com a serpente. Agora, Maria não é nossa mãe e nem é mãe de Deus. Agora, a Eva sim, a Eva é mãe da humanidade. Aqui tem Bíblia para isso. Agora, se disser aqui, ó, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, que significa, portanto, ela era a mãe de todos os viventes. Agora não tem como negar. A Eva é mãe de toda a humanidade. Todo mundo saiu de Eva. Até Maria saiu de Eva. Eva é mãe de todo ser humano. Agora, isso aqui é escriturístico. Eva é mãe de todos. Não tem como negar. Sair fora disso. Se Maria fosse santa, ela não estaria no cenáculo. Ela teve que ir para o cenáculo. Veja aqui em Atos 1. Todos estes perseveravam unanimemente em orações súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Estavam todos reunidos, ó. E Maria orando junto com eles. Todos pecaram destituídos da glória de Deus. A carne nossa, ela já é o pecado. Depois que Eva caiu lá atrás, antes de Eva cair, ela era pura e sem defeito. Mas depois que ela caiu, aqui até o próprio Jesus, veja aqui, ó. Jesus, ele veio em carne. Jesus não cometeu, aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Mas veja aqui, ó. E fez pecado por nós, porque a carne é pecado. Jesus se tornou pecado por nós. Veja aqui, a Bíblia que está falando aqui, ó. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso ele foi pregado na cruz nu. Ele foi pregado nu na cruz. Ele se tornou pecado. Aquele corpo ali, ó, se tornou enfermo. Ele pegou todos os nossos pecados sobre o corpo dele. Ele se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado. A carne é pecado, então não tem como Maria ter subida viva para o céu. Como Maria vai subir viva para o céu? Isso é inescriturístico. Nem o próprio Jesus não teve como ele subir ao céu. Por quê? O céu não iria aceitar aquela carne. Aquela carne teve que passar por uma transformação, teve que morrer. A carne teve que morrer, toda a carne tem que morrer. A única carne que não morreu foi Enoque. Enoque subiu vivo e não vai experimentar a morte. Até Elias virá e terá que voltar. Elias e Moisés terá que voltar. Apocalipse 11, as duas testemunhas, e experimentar a morte. Aqui em 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, é o único mediador. Não existe outro mediador. Há um só Deus e um só mediador. Então, que Maria é mediadora,
isso cai por terra. Não tem como sustentar isso com as escrituras. Então, essa doutrina foi criada porque já existiam essas deusas. Deus Astar, essas são deusas antigas. Isso já existia, isso foi só mudado para o nome de Maria. Veja, esta é a mesma, é a deusa Astar, é a mesma da estátua da liberdade. Isso não vem de agora, não. Isso aqui é uma adoração antiga. Eles idolatravam as deusas, Artemis. Então são vários nomes que eles davam. Hoje dá o nome de Nossa Senhora. São as mesmas deusas da Grécia. Tudo se incorpora em uma coisa só. Isto foi implantado para que pudesse ser implantado o feminismo, a idolatria. E hoje nós vemos aí os evangélicos estão alegres por causa disso. Mas os evangélicos também eles não sabem ainda também que não é só santo adorar santo, não. Adorar santo que é idolatria, não. Os evangélicos também são os maiores idólatras. Idolatrar trindade, esse nome aí, isso foi implantado pelo Vaticano. Vai chegar um momento que o Papa vai falar que essa doutrina de três deuses, que é uma doutrina muito antiga, isso já existia, muito antes de Jesus Cristo vir. Isso já existia, pode procurar aí os ensinamentos, isso já existia. Então isso foi implantado, muitas coisas foram implantadas. Então, esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, isso é de Roma. Vocês evangélicos que ainda, que vocês estão alegres aí por causa disso, isso que vocês chamam de Deus Espírito Santo, Deus Filho, isto é de origem pagã, isto é do Vaticano. Então vai chegar um momento que ele virá a público e mostrará os documentos. A primeira pessoa batizada nos títulos se deu na época de Nicéia, com 318 bispos, que não tinha igreja evangélica. Então eles implantaram essa doutrina. Então eles querem o que? A união da igreja católica com a igreja protestante. A única coisa que falta para ter a união da igreja protestante com a igreja católica é isso aí. É simplesmente tirar as imagens de escultura. Então aí todas as igrejas serão parecidas, porque a doutrina é a mesma, a maneira que as pessoas se vestem, as mulheres se vestem, não tem diferença hoje de uma cristã para a católica. As roupas são as mesmas. Então o que mais falta para ter esta união agora? Mais nada. Porque já estão todos iguais, os ensinamentos, os hinos, esse rock dentro das igrejas, parede preta. Então não resta mais nada para a união. E lembrando que isso que eu falei, isso não é machismo, é simplesmente a gente citando as escrituras, aquilo que está escrito, simplesmente mostrando a verdade. A Bíblia fala que no final dos tempos, tudo seria mostrado, nada ficaria escondido. E com certeza eles vão mostrar mais coisas, e não terão como os evangélicos negarem, e verão que estão usando a doutrina papal. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e estude as escrituras e passe este vídeo aí para quem está necessitado de um ensinamento como este. Deus vos abençoe.